Boa noite! Estamos começando mais um programa Conversa com Bea. E no programa de hoje vamos falar um assunto que tem tirado um pouco o sono de alguns brasileiros. O tema de hoje é cash, money. Como que anda aí a sua bufunfa, hein? Mas você tem alguns termos que algumas pessoas não estão muito familiarizadas. Por exemplo, você sabe o que é taxa Selic? Política monetária? Inflação? Se você não sabe o que significam essas palavras, hoje vamos esclarecer essas dúvidas e outras com um convidado especial. Ele, que é da faculdade PUC Campinas. Davidson, pode entrar! Olá, tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Davidson, vamos direto ao assunto. Sim. Gostaria que você explicasse para o nosso público o que é a política monetária. Bia, a política monetária, ela é a forma como o governo ele atua no controle da moeda, da taxa de juros, do crédito, ou seja, é a maneira como ele controla esses fatores a fim de dar uma estabilidade ao máximo dos níveis dos preços e garantir um equilíbrio no sistema econômico do país. Você disse controle da moeda, é isso mesmo, Davidson? Isso mesmo, o controle da moeda, Bia. Por exemplo, com a pobreza dentro do país, as pessoas, a ideia lógica é que o governo poderia imprimir muito mais papel moeda e distribuir para todo mundo, ou seja, todo mundo ficaria rico, olha Como que legal. La Casa de Papel, né? Que ideia fantástica, mas infelizmente não funciona assim. Se as pessoas têm mais dinheiro no bolso, significa que elas vão consumir muito mais. Se elas vão consumir muito mais, as pessoas que ofertam os produtos podem colocar o preço que eles quiserem. Então eles vão sempre aumentar o preço, então as pessoas vão ter que desembolsar muito mais dinheiro para poder comprar um produto. Então o que isso significa? Que mesmo que a gente tenha mais dinheiro no bolso, ele vale mais. Então a gente precisa sempre de mais dinheiro para conseguir a quantidade exata para conseguir comprar qualquer produto. Ou seja, se há mais demanda, a oferta sempre vai ficar mais cara. Por isso o motivo de não imprimir tanto dinheiro e distribuir para todo mundo assim de graça, sabe? Mas ainda sobre moeda, Davidson, por que não há um sistema direto de trocas como o escambo utilizado há muitos anos atrás? Por que o escambo não é mais eficiente nos dias atuais? Bem, primeiramente descartamos a hipótese do sistema de troca direta. Pelo seguinte fato, por exemplo, um vendedor de pipocas, ele deseja trocar a pipoca por um pirulito. Então ele procura um vendedor de doces e faz essa troca. Percebemos que a troca seria de forma justa, porque uma pipoca e um pirulito parecem ter um valor parecido, então a troca seria justa. Agora imagine esse mesmo vendedor de pipocas querer trocar pipoca por um automóvel. Ele primeiro procuraria um produtor de automóveis e realizaria a troca. Mas de cara já percebemos o quão seria injusto. Imagina a quantidade de pipoca que seria necessária ser repassada ao produtor de automóveis para que o produtor de automóveis recebesse a mesma quantidade de valor que ele está repassando do carro. Então a gente percebe essa deficiência do sistema por ele não funcionar. Nossa, você explicando dessa maneira, com certeza já esclareceu muitas dúvidas com o pessoal que está nos assistindo. Espero que sim. Mas em relação à moeda, como a gente está falando, ela é um ativo financeiro de aceitação geral. Então ela é utilizada para a troca de bens e serviços. A gente dá a moeda, troca por um bem e serviços. Ela também possui um poder liberatório, ou seja, que seja a capacidade de um pagamento imediato. A gente fornece a moeda e a gente tem o produto. É bem simples a troca, como funciona. Além de que a aceitação da moeda ela é garantida por lei. Então, por lei, a moeda é a transação oficial por produtos e serviços. Muitos profissionais falam sobre as funções da moeda. Quais que seriam essas funções?
Então, são basicamente 3 as funções da moeda. Primeiro, que ela é um instrumento de troca, como eu acabei de dizer. Ela fornece uma troca de forma imediata. Eu forneço moeda, você me dá o produto e a gente realiza uma troca sem nenhum empecilho que consiga impedir essa transação. Ela também serve como unidade de medida. O que seria isso? Um produto, ele é normal, mas a moeda ela consegue qualificar esse produto e dar a ele um valor. Ou seja, ela consegue precificar um produto. Então ela é usada como unidade de medida para dar preço aos produtos. Além de que ela serve como uma reserva de valor. O que seria isso? Você pode ter dinheiro na sua conta do banco, então você pode usar esse dinheiro a hora que você quiser para comprar o produto que você quiser. Então, ela é uma reserva de valor para você utilizar o dinheiro quando quiser. Então, isso vale para... Você pode comprar o produto quando você quiser. Quem diria que haveria tanta informação por um pedaço de papel, né, Davidson? Mas uma dúvida, é verdade que os bancos eles não possuem todo o valor do dinheiro que afirmam possuir em moeda impressa? É verdade, sim. Por mais assustador que seja, mas o dinheiro impresso em papel moeda ele é bem pequeno em relação à quantidade de dinheiro, ou seja, a soma de todas as contas de todas as pessoas do país, a quantidade de dinheiro impresso é bem menor do que isso, mas existe a oferta de moeda, ou seja, que é uma quantidade de dinheiro impresso disponível para uso da coletividade de forma imediata, mas ainda assim o Bacen controla esse uso desse papel impresso. Ah, entendi. Mas esse banco faz coisa, hein? O que mais que ele faz que nós ainda não sabemos? Então, além de ser o banco emissor do papel moeda, como a gente já sabe, o Bacen ele é o banco dos bancos, ou seja, ele é o banco central que controla todos os outros bancos comerciais. Ele também cria políticas para que os bancos depositem de forma obrigatória fundos de seus caixas para que não haja uso irregular desse dinheiro para benefício próprio dos bancos comerciais. Então, esse dinheiro ele é depositado diretamente num fundo do Banco Central e ele controla para que os outros bancos não utilizem de má fé. O Bacen também é o banco do governo, ou seja, é através do Banco Central que o governo consegue aplicar a política monetária sobre toda a economia, sobre todos os outros bancos. Então, através dele, o governo consegue introduzir uma taxa de juros, regular a Selic e as demais taxas que acontecem em relação a isso. E além de que o Banco Central funciona como se fosse um advogado em relação ao exterior. Ele defende a nossa moeda, ele equilibra a taxa de câmbio, ele define a taxa de câmbio e além de outras atividades administrativas relativas a essa área que o Banco Central atua bastante. Eita, quem trabalha, hein, Davidson? Isso mesmo, mas ainda existem os instrumentos da política monetária, que é a forma para controlar a oferta da moeda. Temos o que eu já tinha dito agora há pouco, que é a taxa do compulsório, que é realmente a obrigação que todos os bancos devem repassar uma certa quantidade dos depósitos, depositar no fundo do Banco Central, um X valor para controlar a circulação de moedas. Também esse dinheiro, como eu já havia dito, ele é usado para que os bancos não usem de má fé esse dinheiro e coisa e tal. Existe também as operações de open market, que é as operações de mercado aberto, que é quando o Bacen ele vende e compra títulos da dívida pública para tentar regular as taxas diárias do país. Temos também a taxa de redesconto. O que seria a taxa de redesconto? É a taxa cobrada pelo Banco Central para os empréstimos bancários que o Banco Central faz aos bancos comerciais, para que os bancos comerciais tenham fechamento, caso algum dia tenham algum fechamento negativo, esse Banco Central ele fornece esse empréstimo ou quando o Banco Central fornece um empréstimo para um banco comercial fazer algum projeto, mas o Banco Central se libera esses empréstimos caso seja direcionado a alguma área do setor econômico, por exemplo, agricultura, pecuária. Então, o Banco Central faz esse empréstimo ao Banco Comercial e o Banco Comercial cria esse programa para ajudar a sociedade. Muito bom. E existe uma coisa também, Davidson, que é muito influente nesse cenário, que é a Selic. Como podemos ver, a atual taxa da Selic está em 6,5%. Ou seja, para quem realiza investimento, está tendo bastante rendimentos. Mas o que seria essa taxa Selic, Davidson?
A taxa Selic ela é caracterizada como uma taxa mãe de juros. Por que desse nome? Porque ela dá uma base para todas as outras taxas de juros do mercado. E ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele determina a meta da taxa Selic na primeira reunião do ano. Então essa taxa ela tem que assegurar a estabilidade dos preços durante todo o ano. Subsequente, o Banco Central ele vai ser o gestor, ele vai ser o introdutor e o gestor da taxa Selic, então, para atuar no mercado aberto. Então, ele vai estar de olho para que as outras taxas do mercado estejam compromissadas com, próximo da meta definida pelo Copom, para que os outros bancos não exorbitem as taxas de empréstimo, as taxas de crédito comercial. Por fim, a Selic ela é a infraestrutura do mercado financeiro para a compra de venda de títulos públicos, ou seja, no mercado de investimentos, a Selic é utilizada como a base de rendimentos. Através dela, a gente consegue saber quanto irá ser creditado a cada investimento que a gente fizer. Por fim, definido de forma geral que a Selic ela é caracterizada realmente como uma taxa média de todas as operações compromissadas com o prazo de um dia útil ocorridos diariamente na Selic. Então, ela vai ser sempre uma taxa de medição para que as outras taxas tenham uma base onde se espelhar, onde se inspirar para poder aplicar nos rendimentos, investimentos, créditos e demais funções dos bancos comerciais. Temos o índice, que é o índice de inflação, que ele se refere ao aumento contínuo e generalizado dos preços. Seria isso mesmo, Davidson? Bia, seria exatamente isso. Uhum. A inflação nada mais é que o aumento no preço de todos os produtos e não apenas de um específico. Isso caracteriza a inflação. O Copom, ele realiza normalmente, o Copom, que é o Conselho Nacional Monetário Nacional, ele realiza normalmente 8 reuniões no ano, ou seja, uma a cada 45 dias do ano, com o objetivo de tentar delimitar onde essa taxa de juros, de inflação, ela irá atingir, para eles terem uma administração mais palpável de como garantir que o sistema econômico monetário não sofra prejuízos. Uhum. Então, esse ano mesmo, o governo ele deduziu que a taxa em 2019, a inflação, atingiria a margem de 4,25%. E em 2020, o governo reduz a meta, ele conseguiu reduzir a meta, isso é teórico, desde 2005 para 4%. Então, a previsão é que o ano que vem a inflação chegue apenas em 4%. A Selic, ela está sempre acompanhando a inflação, ou seja, se a taxa Selic cai, isso movimenta a economia, trazendo crescimento devido ao aumento da circulação de dinheiro. Creemos que se há uma baixa no juro, na inflação, aí a taxa Selic cai acompanhando a inflação, então um aumento de circulação de dinheiro. Por quê? Porque as coisas, teoricamente, são mais baratas, então há um maior consumo, uma maior circulação. E já se a inflação ela aumenta, em teoria a Selic também é para aumentar. E que isso faz com que as pessoas comprem menos. Então, é sempre uma cadeia. Se a inflação cai, a Selic cai, aumenta o consumo. Se a inflação sobe, a Selic também sobe para tentar controlar essa taxa de juros e há uma redução no consumo privado. Então, isso faz com que se tem a inflação alta, a Selic alta, então se há pouco consumo, com o tempo os comerciantes eles tendem a fazer liquidações dos produtos por não ter a venda total durante o tempo de exposição. Então isso é um fator bastante perturbador para os comerciantes, porque eles sempre têm que fazer promoção para não ficar com estoque e produtos acabando o prazo de validade. Ainda vale lembrar que o governo ele consegue mensurar a taxa de inflação com o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O que ele analisa? Ele pesquisa de famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos e consegue identificar se essas pessoas estão consumindo bastante ou não. Se caso as pessoas não estão consumindo bem, sinal que a taxa de inflação está alta. Se as pessoas estão consumindo muito, sinal que a taxa de inflação está baixa. Então, é essa balança que equilibra as coisas da inflação e Selic. Suponhamos, Davidson, que acontecem investimentos imprevistos, no cenário econômico.
a inflação aumente rápido e aí, o que acontece? Seria basicamente um estado de alerta, né? Um sinal de que a nossa economia não anda nada bem. Mas basicamente aconteceria o que eu já disse. Haveria redução no poder, no consumo dos no consumo da população, seria reduzido. Os preços dos produtos nacionais teriam um aumento, ou seja, ficariam bem mais caros. Empresas que utilizam insumos nacionais, então, por o preço estar mais caro, ela optaria por importar esses insumos, crendo que no exterior esses insumos estariam mais baratos. Se as empresas importam, significa que há uma saída de dólar no país. Se há saída de dólar no país, o dólar fica muito mais caro para a gente. Então, isso significa que o nosso dinheiro vale cada vez menos. Então, a gente vai estar sempre nessa cadeia de que nosso dinheiro está valendo menos se a inflação só resolve aumentar e aumentar. Além de que há desestímulos de aplicações, então há uma instabilidade das pessoas e com medo de não ter certeza sobre os futuros lucros que poderiam ter. Ah, sim. Em momentos, por exemplo, da crise de 2008, o governo ele costuma aplicar medidas expansionistas, que seria redução da taxa de juros e compra de títulos públicos no open market. Então, se ele aumenta, se há uma maior inflação, ele tenta aumentar a quantidade de circulação de moeda no mercado, porque as coisas tendem a ficar mais baratas. Em contrapartida, se existe um bom crescimento econômico, se a população está tendo bastante, se o país está tendo um desenvolvimento econômico positivo, o governo ele tenta aplicar umas políticas mais contracionistas. O que seria isso? Ele eleva a taxa de juros a fim de que ele eleva a taxa de juros e ele também vende os títulos das dívidas públicas para ele reter moeda no Banco Central e assim fazer com que haja pouca circulação de moeda e assim meio que controlar a balança econômica do país. Muito bom. Eu acredito que existem ainda muitas outras questões sobre economia, mas vamos deixar para o próximo programa. Davidson, muito obrigada pela sua presença. Você está convidado a vir mais vezes, esclarecer mais dúvidas. Obrigado. E eu gostaria de mandar um beijo, um abraço para o professor Pedro de Economia. Saiba que você é o meu professor favorito, você sabe disso. Um beijo, tchau, até o próximo programa Conversa com Bea.